Bom dia, a paz do Senhor Jesus, mais uma manhã a qual já venho aqui deixar uma palavrinha no seu coração, mais uma manhã a qual o Senhor me despertou do meu sono, para vir aqui trazer essa palavra ao seu coração. Palavra essa que se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 10, versículo a partir do 46. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Já acorde com ideias novas, já acorde ser inspirado para falar do amor de Deus. Já comece pedindo a Deus sabedoria, já comece pedindo a Deus perdão, já comece agradecendo a Deus pela boa noite de descanso, pelo novo amanhecer. Já comece alegre, feliz, repreendendo todo o mal da sua carne, pedindo a Deus que lhe dê forças para que você possa ter uma vida plena na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já comece também dizendo a Deus os seus sonhos, os seus planos. Ele sabe tudo que você sonha, tudo que você planeja, mas Ele quer ouvir de você. Então já comece dizendo a Deus, já comece dizendo a Jesus Cristo os seus sonhos, o que você quer realizar nesse final de semana, com a autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que Ele autorize e seja realizado os seus sonhos. Nessa manhã também já venho pedir a você que compartilhe esse vídeo e se inscreva nesse canalzinho, porque Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. E eu tenho certeza que na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, todos nós se encontramos e necessitamos do amor de Jesus para sobrevivermos no meio de tantas tempestades que nos pegam pelo meio do caminho. Mas aqui estamos nós, firme e forte, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para falar do seu amor. Marcos capítulo 10, versículo a partir de 46. O cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo eles de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que se calassem, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: lhes tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glorificado seja Deus, meus irmãos. Glorificado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, nós vemos que nessa palavra, o cego de Jericó, ele clamava, ele pedia. Aquele homem talvez se encontrassem ali já há muitos anos, clamando e pedindo misericórdia, pedindo que ele tivesse misericórdia dele. E o Senhor é misericórdia para com todos aqueles que clamam. Todo aquele que clama e que invoca o nome do Senhor, ele é misericordioso. No versículo 46 a palavra já começa dizendo: depois foram para Jericó, e saindo de Jericó
E saindo com seus discípulos e uma grande multidão, saía ele com uma grande multidão. Batimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Meus amados, quando tem alguém mendigando, quando tem alguém necessitando, muitas das vezes as pessoas o ignoram. Como muitos naquela multidão ignoravam ele. Mas ele sabia o que ele queria. E ele sabia que pedindo a Jesus, Jesus não negaria, porque Jesus não nega a ninguém. Tudo que você pedir, o Senhor faz, mas no tempo dele. Então muitos mandavam que ele se calasse. Muitos pediam que ele não falasse. Como hoje muitos ignoram. Quando vê você falando de Jesus, muitas das pessoas talvez passe um vídeo desse, não olhe, não assista, não ouça o que Jesus tem a falar. Mas aquele cego, em momento algum, aquele deficiente visual, ele parou de clamar. Por quê? Porque ele sabia o que ele queria. Ele sabia que ele queria a sua visão de volta. Eu não sei se ele era deficiente visual de nascença ou se ele tinha pegado aquela deficiência logo depois do seu nascimento ou depois de você grande. Eu só sei que ele clamava. No versículo 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele sabia por quem clamava. Ele sabia por quem ele chamava e quem era o socorro dele naquele momento. No versículo 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamava porque ele sabia que Jesus era o socorro. Ele chamava porque ele tinha a certeza que Jesus o ouviria. Clamou dele, pois ele estava ali já há muito tempo. Então, hoje é normal a gente passar em determinados locais, às vezes em viagem, às vezes em rodoviária, em porta de supermercado. Nós vemos pessoas pedindo por alguma necessidade. Por alguma necessidade a gente vemos alguém pedir. Nós vimos alguém pedir. Então, muitas das vezes, meus queridos, amados irmãos, nós ignoramos. Nós vemos muitas das vezes as pessoas pedir pelo menos uma moedinha na porta do supermercado, passando na nossa rua, na porta da nossa casa. Muitas vezes nós temos uma moeda lá numa vasilha, num determinado depósito lá, e muitas das vezes nós não queremos tirar aquela moeda e dar para aquela pessoa. Mas talvez aquela moedinha faz muita diferença para aquela pessoa que pede apenas uma moeda. Porque se cada uma de a pessoa do bairro, da cidade, desse uma moedinha, aquela pessoa talvez ele cumpriria aquilo que ele vem buscar. Ah, meu irmão, mas tem muita gente que pede para fazer para uma coisa e faz outra, não importa. Se ele mentiu para você, se ele não falou a verdade para você, é problema dele. Como aquele deficiente visual, ele clamava, olha no versículo 47,
E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem gente que passa na nossa porta pedindo até pelo amor de Deus que dê uma moedinha, porque a situação dele ou do seu filho ou do seu parente é estado bem avançado. Mas muitas das vezes nós o ignoramos e não damos aquela moedinha que está lá jogada. Talvez você nem tenha tanta necessidade daquela moedinha que está jogada lá. Mas muitas das vezes você vira as costas e não dá. Muitas das vezes você endurece o seu coração e não dá. Mas aquela moeda não ia fazer falta a você. Mas ia fazer a diferença na vida daquela pessoa. Então ele continuava a clamar. No versículo 49 do capítulo 10 de Marcos. E Jesus parando disse que o chamasse. E chamando o cego, dizendo-lhes: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Jesus, quando ouviu, ele chamou. Jesus tem ouvido o seu clamor, mas Jesus te chama até ele. Jesus está à porta e bate. Será que você tem ido até Jesus? Você tem clamado a Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, chega com providência na minha vida. Você tem clamado, Jesus tem ouvido o seu clamor. Mas Jesus tem batido na sua porta e tem pedido para entrar. Será que você deixou Jesus entrar para transformar a sua vida? Talvez no seu bairro, na sua rua, na sua esquina tenha uma igreja. Se você não quiser ir até a essa igreja, convide a igreja do Senhor para ir na sua casa. Faça um culto de agradecimento a Deus. Se você não quiser ir à igreja, meu amigo, minha amiga, se você não quiser ir à igreja, se você não quiser ir até se deslocar da sua casa e ir para a igreja, chame um pastor, chame um dirigente. Chame a igreja do Senhor para a sua casa, para que o Senhor abençoe a sua casa. Faça um culto de agradecimento, pois muitas das vezes o Senhor tem ouvido o seu clamor e tem feito o milagre na sua vida. Mas você muitas das vezes não tem feito um culto de agradecimento a Deus. Talvez você não tenha se ajoelhado e agradecido a Deus. Mas devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele faz. Só de o Senhor ter nos dado uma boa noite de descanso e ter preparado um amanhecer para nós já é motivo de nós estar agradecendo a Ele. Já é motivo de nós estar alegre na presença do nosso Deus, glorificando a Ele, dizendo: Pai, glorificado seja sempre o teu santo nome, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Isso já é motivo o suficiente para nós agradecer, ter um lindo amanhecer na nossa presença. Com saúde, em paz, a nossa família em paz. Tudo isso é motivo de nós agradecermos a Deus. No versículo 50... E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele levantou-se, ou talvez alguém pegou no braço dele ali, levantou ele e levou até Jesus. Para que Jesus fizesse um milagre na vida dele, porque ele clamou. Talvez quanto tempo aquela pessoa tenha clamado, quanto tempo você tem clamado. E Jesus não chegou ainda na sua vida, sabe por quê? Porque Jesus tem te chamado e você não tem ouvido o chamado de Jesus.
Talvez você não tenha ouvido. Jesus está te ouvindo. Mas talvez você não esteja ouvindo o chamado de Jesus. No versículo 51. E Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? Jesus perguntou, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Ele queria ver como que era o mundo, ele queria ver como que era a beleza. Você já agradeceu a Deus pela sua visão? Você já agradeceu a Deus pela sua voz, pelo seu respirar, pelo seu falar, pelo seu ouvir? Você já agradeceu a Deus pelo que você tem? Ah, meu amado irmão, mas o que eu tenho é pouco. Não. Quantas pessoas queriam ter o pouco que você tem? Você vê que aquele homem ali, ele podia ter clamado a Jesus por muita coisa. Mas o que ele pediu a Jesus? Ele pediu só que ele tivesse a vista dele de volta. Foi só o que ele pediu. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Ele pediu só a visão dele. Talvez você tenha pedido tantas coisas a Jesus. Talvez eu tenha pedido tantas coisas a Jesus todos os dias. Ó Senhor, faz isso para mim. Ó Senhor, eu queria isso. Ó Senhor, eu queria aquilo. Todos os dias talvez nós pedimos a Deus. Mas será que todos os dias nós agradecemos a Deus? Será que a todo instante nós estamos agradecendo a Deus pelo pouco que nós temos? Que é o suficiente para que nós viva? Porque muitos não têm o que nós temos, estão vivendo. Muitos não têm o que nós temos e estão glorificando. Oh, meus amados amigos e irmãos. Quantas pessoas não têm a sua visão? Quantas pessoas não têm a sua voz? Quantas pessoas estão necessitando da sua respiração? Quantas pessoas não ouçam o canto do passarinho, o canto do galo? Quantas pessoas não ouçam? Não ouvem? Oh, Jesus! Chega com a providência, meu Pai, na vida dessa pessoa, desse cego, que tem a vista e não vê, desse surdo que tem ouvido e não ouça. Chega, Jesus, na vida dessa pessoa. Chega, Jesus, na minha vida também. Talvez eu esteja vendo, eu esteja vendo e eu não queira, e eu não estou acreditando. Talvez eu estou ouvindo e não estou dando ouvido o que o Senhor tem falado a mim, ó Pai. Tem misericórdia de mim, Senhor. Peça que Jesus tenha misericórdia de você. Porque Jesus tem ouvido o que você tem falado. Mas será que você tem ouvido o que Jesus fala a você? Ao seu coração, ao seu ouvido? Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. No versículo 52, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Olha o que ele queria. Ele queria enxergar, ele queria a visão dele para seguir a Jesus. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele passou a seguir a Jesus. Será que depois dos milagres que Jesus tem feito na tua vida, será que você tem seguido a Jesus? Passou uma pandemia aí, desde o final de 2019 até agora. Ela não te pegou, glórias a Deus. Talvez Jesus tenha voltado para alguém da sua família, alguém de seus parentes, seus amigos. Talvez Jesus tenha voltado para alguém.
mas Jesus não voltou para você. Então isso é motivo de você agradecer. Isso é motivo de você agradecer a Deus porque o Senhor te sustentou no meio de uma tempestade grande. Isso é motivo de nós agradecermos, meus irmãos. Meus amigos, lembre-se de agradecer. Porque o pouco que nós temos é muito. Quantas pessoas queriam ter o pouco que nós temos? Aquele homem queria só a sua visão. E quando ele recebeu a visão, quando ele recebeu a graça que ele queria, ele seguiu a Jesus. Olha como isso é maravilhoso, meus amigos. Talvez, se fosse uma outra pessoa, talvez ele naquele momento ele iria procurar a família dele para contar, para mostrar o milagre que Jesus tinha feito. Mas não. Ele logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele viu, mas ele poderia ter procurado a família dele, ele devia ter procurado alguém, familiar dele, mas não. Ele viu e foi seguir a Jesus. Como isso é maravilhoso. Será que depois das bênçãos que o Senhor tem feito a sua vida, será que depois dos milagres que Jesus tem feito na sua vida, você já foi na casa do Senhor agradecer? Ou você continua aí dizendo que os pastores só querem dinheiro? Ou você continua aí sentado dizendo que não vai para a igreja porque chega lá as pessoas te olham atravessado? Quando eu saio da minha casa para a casa do Senhor, eu não estou nem aí para o que as pessoas vão dizer de mim, eu não estou nem aí para o que as pessoas vão olhar. Eu não ligo, sabe por quê? Porque eu vou buscar aquele que tem me mantido de pé. Eu vou buscar aquele que tem me dado o meu suficiente para que eu esteja de pé. Eu não estou nem aí se eu chego na casa do Senhor e meu irmão olha para mim, olha para o meu pé, olha para minha roupa. Não é a melhor roupa, não é a melhor veste, não é meu melhor sapato, a minha melhor sandália. Eu não estou nem aí se o meu irmão vai olhar para mim e vai rir da minha cara, não. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem me dado. Sabe por quê? Porque eu não tinha nada. Eu não tinha Jesus e hoje eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Eu tenho tudo na minha vida porque eu tenho Jesus. E Ele é o suficiente para mim. Eu tenho falta de muitas coisas. Eu tenho falta de um telefone melhor para que eu possa gravar uma mensagem, gravar essa mensagem todos os dias. Eu tenho falta de muitas coisas. Mas nem mesmo assim eu clamo. Na hora certa eu tenho certeza que o Senhor vai me dar um emprego e eu vou conseguir comprar um telefone melhor para que eu possa gravar a minha mensagem. Para que você ouça. Nessa manhã eu tenho certeza que você que ouviu essa mensagem até aqui, você vai se inscrever nesse canalzinho, vai compartilhar essa mensagem e vai pedir para seus amigos, para os seus companheiros, para o seu filho, para sua filha, para o seu irmão, para sua irmã, para alguém. Se você ouviu essa mensagem até aqui, Jesus vai tocar no seu coração e você vai se inscrever nesse canal e vai compartilhar essa mensagem. Porque eu tenho necessidade, mas eu tenho um Deus acima de tudo que tem me mantido. Eu estou desempregado desde 2019, eu não tenho emprego fixo. Mas até aqui tem me sustentado o Senhor, diante das dificuldades, diante do que eu tenho passado. Até aqui tem me sustentado o Senhor e eu dou graças ao meu Deus por Ele ter me sustentado. Aqui eu termino a minha palavra dizendo que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso,
Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. Basta só você ouvir o chamado dele, porque ele tem te ouvido. Agora basta você ouvir o chamado de Jesus. Então receba essa mensagem e compartilhe ela com outra pessoa, com seus amigos. Que Jesus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Que Jesus lhe abençoe, que Jesus lhe cure, que Jesus lhe liberte, que Jesus liberte a sua casa, a sua vida, a sua família. Que Jesus te proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, graças te dou por essa palavra, Pai amado Jesus. Abençoa cada um que for ouvir essa mensagem até aqui, meu Pai. Que o Senhor abençoe e proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus seja louvado para sempre. Amém.